Olá, aqui é Ainer da Silva Souza, do Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, do curso de Licenciatura em Química. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Então, vamos responder umas questões de equilíbrio químico, né? Primeira questão, Enem 2011. O enunciado da questão é o seguinte: os refrigerantes têm se tornado cada vez mais alvo das políticas públicas de saúde. O Cicola apresenta o ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente das matrizes dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Aqui está a equação química, tem um fosfato, no outro lado tem hidroxila. Então, considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de OH-, que reage com íons Ca2+, deslocando o equilíbrio para a direita, H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita, OH-, que reage com íons Ca2+, deslocando o equilíbrio para a esquerda, o H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a esquerda, o Ca2+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, a questão diz o seguinte, que a desmineralização dentária ocorre devido ao pH ácido. Então, em solução aquosa, quando mais H+ tiver na solução, mais ácida a substância fica. Então, já vamos excluir o que? A questão A, que é o H-, a questão C é o H- e a questão E, Ca2+. Então, temos a seguinte questão: o H+, que vai reagir com a hidroxila mais, o H-, deslocando o equilíbrio para a direita, o H+, que vai reagir com a hidroxila OH-, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, o H- no lado direito, quando você introduz mais H+, mais ácida a substância fica, o equilíbrio tende a neutralizar. Então, para você neutralizar uma substância ácida, então você vai ter que o equilíbrio vai ter que ir para o outro lado para neutralizar. Então, o equilíbrio vai da esquerda para a direita, vai em direção ao OH-. Então, vai ser a questão B, que o H+, ele vai reagir com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. A questão 2, do Enem 2010, às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que a parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. CO2 mais H2O vai produzir H2CO3. A alteração do equilíbrio anterior relaciona o vazamento do refrigerante nas condições descritas. Tem como consequência a liberação de CO2 para o ambiente, elevação da temperatura do recipiente, mais eficiente em pH neutro, eficiente em qualquer faixa de pH, ou mais eficiente em pH ácido ou neutro. Então, a questão é o seguinte: você tem um refrigerante fechado. Ao abrir o refrigerante, você vai perder líquido. Em algumas situações, o líquido contido vai sair. E faz até o barulho. Vai sair o líquido. Então, a questão está dizendo o seguinte: o que vai alterar esse desequilíbrio? A liberação de CO2 para o ambiente,
elevação da temperatura do recipiente, mais eficiente o pH neutro, eficiente em qualquer faixa de pH, ou mais eficiente em pH ácido neutro. Então, esse vazamento está decorrente ao quê? A liberação de CO2 para o ambiente. Porque o CO2 ele está na fase gasosa, dentro do recipiente do refrigerante. Então, a gente tem um refrigerante que está fechado, lagrado, tem uma diferença de pressão do refrigerante para a pressão do ambiente. Então, ao abrir o refrigerante, você está tendo um contato da substância encontrada lá dentro do refrigerante, da garrafa PET, com o ambiente. Então, vai ter uma interferência. Essa interferência é decorrente a diferença de pressão. Porque o CO2, como ele está na fase gasosa, ele sai do volume que está com mais pressão para o que está com menos pressão. Então a resposta é o que? É a liberação de CO2 para o ambiente, que ele sai do recipiente que está com mais pressão para ir para o ambiente que tem menos pressão. E a questão 3 de equilíbrio, o Enem 2009. Sabões de sais são ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar durante o processo de lavagem a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. Aqui a figura vai representar a estrutura de uma molécula de sabão. Então, em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e desse modo formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para estereado de ácido é estabelecido o seguinte equilíbrio. Aqui temos o ácido estereático mais a água, né, que é H2O, o ácido carboxílico e a hidroxila. Então, uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente em remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado da maneira de evitar o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira mais eficiente em pH básico, mais eficiente em pH ácido, mais eficiente em pH neutro, eficiente em qualquer faixa de pH ou mais eficiente em pH ácido neutro. Então, o enunciado da questão é o seguinte: você tem que evitar o deslocamento para a direita. Então, se você tem que evitar o deslocamento para a direita você tem o que? Tem a hidroxila. Hidroxila, ele em soluções aquosas, ele tende a aumentar o pH. O pH é o que? Um pH básico. Então, para evitar o deslocamento para a direita, se você faz o que? Se você adicionar uma solução ácida, o deslocamento vai para a direita. Se você adicionar uma solução neutra, não vai ter deslocamento. E se você adicionar mais hidroxila, mais base, o deslocamento vai para a esquerda. Então vai evitar o deslocamento para a direita. Então, o sabão, o processo vai agir melhor em pH básico. Aqui estão as respostas, né? E obrigado pela atenção. Até a próxima.